O De La Cruz assim, fez uma estreia interessante, mostrou assim, muita capacidade de se adaptar num ambiente estranho para ele, né? Jogadores que ele nunca jogou com os caras e me pareceu bem à vontade, finalizando e tal. Então isso achei legal. Quer dizer, parece ser um jogador que, pelo primeiro sinal, muito pouco, claro, muito pouco, mas é o que a gente tem para analisar. Então, os 45 minutos do De La Cruz dão uma sensação de que ele pode ser um cara de rápida adaptação, de se adequar rapidamente, talvez até pela sua postura muito versátil em campo. Ele possa rapidamente se encaixar ali dentro daquela tarefa que vai ser dada para ele, seja ela qual for. Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Iremos reagir aqui ao pessoal da S1 Live. O link deste vídeo completo vai ficar na descrição para todo mundo se inscrever no canal deles. Mauro César Pereira fez uma análise completa da estreia de Nicolas de la Cruz e disse que se o uruguaio jogar dessa forma tem tudo para ter uma rápida adaptação no time rubro-negro. Vamos acompanhar o que o jornalista falou sobre o novo reforço do Flamengo. Antes, pedimos a vocês que também se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber tudo sobre o nosso Mengão com exclusividade. Mas no começo da temporada ele é o Superman, né? Não dá para ter certeza de nada. Ele está testando, jogadores começando a temporada, De La Cruz chegando, o Gabriel com uma péssima temporada passada, agora voltou, parece mais em forma física, né? Então tecnicamente tem que recuperar. O Bruno Henrique não fechou bem o ano, é outro jogador para ser recuperado. O Cebolinha jogando muito bem, o Luiz Araújo muito inconstante. Então, assim, tem várias situações que o jogador vai pautar isso aí também. O desempenho dos caras. Você põe o jogador dá resultado, ganha espaço, não dá resultado, perde espaço. Então, ele está só começando. Tem muita coisa para pensar. Não tem nem como ter esse tipo de certeza nesse momento, na minha opinião. Aliás, seria até péssimo ele ter tantas certezas no começo de trabalho, porque ele tem que fazer as experiências. Ele tem muitos jogadores à sua disposição, tem gente para chegar, tem gente para estrear. O De La Cruz assim, fez uma estreia interessante, mostrou assim, muita capacidade de se adaptar num ambiente estranho para ele, né? Jogadores que ele nunca jogou com os caras e me pareceu bem à vontade, finalizando e tal. Então, isso achei legal. Quer dizer, parece ser um jogador que, pelo primeiro sinal, muito pouco, claro, muito pouco, mas é o que a gente tem para analisar. Então, os 45 minutos do De La Cruz dão uma sensação de que ele pode ser um cara de rápida adaptação, de se adequar rapidamente, talvez até pela sua postura muito versátil em campo. Ele possa rapidamente se encaixar ali dentro daquela tarefa que vai ser dada para ele, seja ela qual for. Isso é bom, porque alguns jogadores demoram a engrenar. O Pulgar demorou, teve lesões e tal, demorou, né? O Montilho, você lembra do Montilho? O Montilho, quando chegou lá no Cruzeiro, cara, parecia que ele tinha nascido em Belo Horizonte, cara. Rapidamente ele veio da Laú, né, da Universidade de Chile, e rapidamente ele começou a jogar a barbaridade, fazendo aqueles gols e tudo, não fossem as lesões, teria ficado no Cruzeiro, estava jogando muito mais tempo ainda. E o De La Cruz deu um sinal positivo ontem nesse sentido, acho que pode ser muito, muito importante, né? Que são jogadores estrangeiros. Cebolinha é diferente, que é brasileiro, está retornando para o país. Na verdade, o Cebolinha jogou bem com o Vitor Pereira, sim. Foi líder de assistência do Flamengo durante boa parte da temporada passada. Quando chegou o São Paulo, ele foi para o final da fila. O São Paulo, ele, com as escolhas dele, a certa teimosia até, né? Ele prejudicou muito dois jogadores que iam bem até então: Ayrton Lucas e Cebolinha. Os dois jogaram bem com o Vitor Pereira, o lado esquerdo. Tá? O Ayrton Lucas estava super bem, foi para a seleção, aí de repente ele pegou e amarrou o cara na defesa para jogar mais contido, mais ou menos como se imagina que vai jogar o Vinha, mais ou menos como jogava o Felipe Luiz. E o Ayrton Lucas não é isso. Aliás, o Flamengo ganhou a Libertadores contra o Atlético Paranaense, em parte pela saída lesionado do Felipe Luiz e a entrada do Ayrton Lucas. A expulsão só acontece porque era o Ayrton Lucas ali atacando naquela ponta esquerda, de uma maneira que o Felipe Luiz nunca faria. Não tem velocidade, não tem esse perfil. Então o Flamengo vai ter dois laterais de perfis diferentes. Agora, o São Paulo não utilizou o Ayrton Lucas dentro daquilo que ele faz de melhor, e até hoje ele paga por isso. A imagem dele com a torcida ficou bem queimada, bem arranhada. Muita gente acha, não é isso tudo. Eu acho que não, acho que ele é um bom jogador, subaproveitado, mal aproveitado pelo ex-técnico. E o Cebolinha era a mesma coisa. O Cebolinha, ele é totalmente inseguro, ele errava coisas bizarras. Contra o São Paulo, do Maracanã, no 1-0, gol do Caleri, ele teve uma chance que ele não chutou, ele não cruzou, ele não fez nada, a melhor chance do jogo, talvez, para o Flamengo. Total falta de confiança. Agora não. Agora ele arrisca a jogada, ele vai para cima, ele arrisca o chute, quando não vai no gol, vai com perigo. Ele deu passes no jogo contra o Audax para o Gabigol, para o Bruno Henrique, para o Pedro. Colocou os caras na cara do gol, até pelo meio, como se fosse um meio campista, ele apareceu no final do jogo, dando passes para os caras. Isso é confiança que o Tite está conseguindo passar para o Everton Cebolinha, então ele vai se recuperando. Então acho que tem todo um contexto aí dos jogadores que podem render mais, jogadores que podem crescer.
Eu entendo que o trabalho do Tite, para mim, ele começa para valer agora. O ano passado ele pegou o bonde andando, estava identificando ali o ambiente, vendo quem é quem, entendendo como as coisas funcionam, conhecendo o clube, nunca trabalhou no Rio de Janeiro, nunca trabalhou no Flamengo, tudo novo. Tem essa questão que o André falou, ele está sempre cercado por um grupo que é o mesmo grupo, que pensa muito igual. Então não tem nem ninguém ali para dar uma temperada, né? Ou alguém que tem um pouco de história no futebol carioca. É Juan Manuel Lillo, lembrei o nome do cara lá do Manchester City. Ele é um pouco mais doidão e ele fica ali conversando com o Guardiola, mas é um cara que gosta de jogo de posição, mas ele tem umas ideias um pouco mais soltas, digamos assim, que o Guardiola. Mas isso é bom. Isso é necessário. Isso é bom. Isso é necessário. Alguém que arrisque um pouco mais. Acho que em qualquer atividade humana, né? Você pode ter um cara que é ótimo, muito competente, mas ter alguém do lado que dá uma ideia diferente, uma estratégia diferente, é fundamental. E o pessoal do Tite é muito igualzinho. É muito igualzinho. Então fica ali meio preso numa forma, mas acho que ele vai ter agora uma diversidade. Existem algumas questões também que assim, a característica do clube. O Flamengo dificilmente vai jogar pelo 1-0 do Maracanã e a torcida ficar satisfeita. A não ser quando o jogo é difícil, é para 1-0 mesmo. Você percebe que o jogo é de 1-0. Se dá para fazer mais, buscar mais, a torcida vai cobrar mais. Se fosse um time fraco, o torcedor até entenderia. Né? Você está ali jogando tal. O time de 2013, em alguns momentos, chega a ter preocupações defensivas. Né? Até quando o Jaime entra, ele coloca o Amaral de volante para proteger um pouco mais. Então, era um outro cenário. Hoje, o torcedor sabe que o Flamengo tem o elenco mais caro do Brasil, é o elenco mais qualificado tecnicamente do país. Não é porque ano passado fizeram tudo errado, que a gente vai achar agora que os jogadores não são ruins, são bons. Dá para fazer muito mais. Então o torcedor vai para o Maracanã, ele sabe, cara, isso aqui é o Flamengo, eu estou jogando no Maracanã, meu time é bom, eu quero que vá para cima. Por que o Jorge Jesus virou o mister? Porque aquele Flamengo embora ele seja português, nunca tenha vivido no Brasil, a filosofia de jogo dele combinou demais com o que é o DNA do Flamengo, cara. O Flamengo o Flamengo não vai jogar para 1-0. E o Corinthians desenvolveu, com a passagem do Mano e principalmente do Tite, um jogo de pragmatismo que 1-0 é goleada. E o torcedor em Itaquera, tá tudo bem para ele. Fazia 1-0 para Caimbu, eu mesmo, depois do estádio de Itaquera, faz 1-0. Tá bom, vamos ganhar de 1-0. E ganhava de 1-0. Ganhava, não corria muitos riscos e tal. E a torcida ali vibrando, comemorando 1-0 como se fosse 5-0. O torcedor do Flamengo é diferente, o ambiente é outro. Tudo isso o cara tem que entender. Ele tem que entender. E por isso que eu achei que no jogo do Audax, eu achei muito interessante a postura, porque o time adversário pode ser fraco, pode ser o que for. Mas, por exemplo, pode se acomodar, você pode continuar acelerando. O Flamengo jogou intensamente naquele jogo. Foi um time que buscou o resultado, buscou o gol, não esmoreceu, não desanimou. Isso foi muito positivo, muito legal de acompanhar. Não sei quantas vezes isso vai acontecer durante o ano, mas acho que é só um começo. Ele tem muita coisa para ele observar. Jogador que acaba não funcionando da maneira que você imagina, outros acabam surpreendendo positivamente. Então, acho que esse é um período muito inicial. Não dá para ter muitas conclusões. Ele pode ter, obviamente, ter os planos dele em mente, mas as coisas vão acontecendo, você vai ter que adaptar, vai ter que ajustar de acordo com o andamento, com o desempenho de cada um. Então é isso aí, galera. O jornalista Mauro César Pereira, né, fazendo uma análise detalhada sobre este início de temporada do Flamengo. Como ele destacou, é o início, não tem como você prever o que Tite está pensando para o restante da temporada. Até porque o grupo ainda não foi fechado. Tem jogadores chegando e ainda podem chegar mais. Tudo isso pode influenciar ainda na maneira do time jogar, né? Ele destacou a primeira partida de Nicolas de la Cruz, jogador uruguaio que está iniciando a sua atividade no futebol brasileiro e é normal demorar um pouco para que ele se adapte ao sistema brasileiro de futebol. Só que os primeiros 45 minutos do uruguaio com a camisa do Flamengo foi parecendo até que ele já tinha jogado com a camisa do Flamengo no futebol brasileiro. Ele jogou muito bem, criou jogadas e deixou seus companheiros aptos para finalizar. Então, aos poucos, Nicolas de la Cruz irá se adaptar ao futebol brasileiro, principalmente com a camisa do Flamengo. Ele que ainda não teve a oportunidade de jogar no Maracanã lotado, com certeza ele vai ficar um pouco nervoso, é normal. Qualquer jogador de futebol, no início, quando veste a camisa do Flamengo e vê o Maracanã lotado, cantando
é normal ficar um pouco ansioso, é normal ficar um pouco nervoso, mas jogadores de qualidade que têm personalidade não pode deixar isso atrapalhar o seu futebol. Então, De La Cruz tem o seu início promissor, né? Vai continuar sendo uma das principais peças aí no meio de campo do Flamengo. Não é à toa que ele foi escolhido um dos melhores jogadores da América do Sul, né, nas últimas temporadas. Então, o Flamengo tem essa qualidade aí no meio de campo. Além de De La Cruz, tem também a Arrascaeta. 2 meias aí que Tite deve fazer uma formação que beneficie os dois, né? Quanto mais jogadores que criem jogadas estiverem no time titular, com certeza a equipe do Flamengo só tem a ganhar. Então, é um início promissor. É claro, o Flamengo ainda tem muitas coisas para resolver, principalmente no setor defensivo, que ainda está atrás de jogadores para reforçar o seu elenco. Então, Tite, aos poucos, vai dando cara ao Flamengo de 2024. Contratou Vina, pode estar contratando mais algum zagueiro. Então, o Flamengo tem uma das melhores expectativas aí do futebol brasileiro. Por mais que não tenha vencido nenhum título em 2023, se trouxer mais algum jogador, com certeza pode sim brigar pelos títulos de 2024. Mas para que isso aconteça, o time tem que continuar evoluindo e consertando os erros da temporada passada. Erros individuais foram frequentes em 2023. E Tite inicia essa pré-temporada visando já tentar resolver de cara essas questões defensivas. Então o Flamengo tem um início aí muito bom. Teve esse primeiro amistoso, vai ter outro, e o time sub-20 continua no Campeonato Carioca. Terminando os 2 jogos aí na pré-temporada, o time principal volta para o Rio de Janeiro e se concentra para jogar as próximas partidas do Campeonato Carioca, né? O Flamengo tem tudo aí para fazer uma boa temporada. Vamos torcer que, com a chegada de novos reforços, o nosso Mengão consiga ganhar o Campeonato Carioca, que é o primeiro torneio da temporada, e dar sequência aí com os demais campeonatos. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da atuação de De La Cruz com a camisa do Flamengo? Participa e deixe a sua opinião nos comentários.